A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, o ministério sabe de tudo o que acontece no meio do povo de Deus. O ministério vem informando há tempos, irmãos. E nestes dias de hoje, domingo, foi feita a reunião de aconselhamento ao ministério, irmãos, e tem várias coisas relacionadas de proibição. Olha só, irmãos, apostas na internet. Tigrinho, né? É de conhecimento do ministério que muitos entre a Irmandade, inclusive crianças, jovens ou até irmãos do ministério, têm se envolvido em ambientes virtuais de apostas, em busca de ganho fácil. Ganham o que não tem. Gastam o que não tem, melhor dizendo. Comprometem a renda da família tentando o impossível. Temos notícias de prejuízos incalculáveis em meio à Irmandade. Orientamos a mocidade, Irmandade e o Ministério a não participarem dessas apostas virtuais. Isso também é considerado jogo de azar, não recomendamos como prática cristã. Irmãos, o povo erra sabendo. O povo erra sabendo. E nós estamos aqui, irmãos, para abordar este assunto, que é um assunto muito delicado, né? Essa semana que teve, os irmãos oraram para ter, para colocar aqui à nossa disposição, né? A reunião de aconselhamento. São várias partes aqui, irmãos, em que nos ensina. E lembrando a críticos, que estes ensinamentos aqui, vocês estão vendo? É para nossa querida Irmandade, não é para vocês. Vocês estão colocando opinião, ninguém pediu opinião de vocês, críticos. É para nossa querida Irmandade. Vocês querem desvirtuar isto para que nossa querida Irmandade anda no engano e no erro. Mas não vão conseguir. Eu vou replicar aqui, irmãos, uma live onde teve bastante visualizações e uma parte que aconteceu com Salvador Bueno e Cláudio Marassola, o qual, irmãos, nós temos observado que até agora alguns canais de críticos ainda falam do Cláudio Marassola, ainda falam do Salvador Bueno. Irmãos, veja bem como esse povo crítico é. Informações extras oficiais sobre o caso Marassola. Esta informação vem de irmãos do ministério, irmãos. Nós não inventamos isso. É sério. Eu fiz uma live ontem abordando isso daqui. E vou replicar de novo hoje para a nossa Irmandade ficar sabendo que muitos que entraram na live ontem ficaram perguntando: irmão Paulo, o que aconteceu? Só que eu já tinha que encerrar a live. Então estou replicando hoje para a gente conversar bem vagarosamente com a nossa querida Irmandade. Isso tudo para o bem da obra de Deus. Olha esta informação extra oficial sobre o caso Marassola. Diferente do que estão divulgando aí na internet, o Conselho dos Anciães mais antigos foi preservar o legado do irmão Cláudio Marassola. Já fazem, irmãos, 2 anos que ele não está bem de saúde. E segundo fontes diretamente do Brás, a própria família queria que ele retornasse para Araraquara, onde que é sua comum, onde ele mora, e abrisse mão da presidência. Porém, os irmãos ao entorno dele pedia que ele ficasse na época. 2 anos atrás já, irmãos. O Cláudio Marassola já estava doentinho. Depois, irmãos, do saudoso irmão Victório Angari, o irmão Cláudio tem sido o melhor presidente da CCB. Veja, irmãos, que o melhor aí batem. E agora que o Salvador Bueno está assumindo, eles vão para cima do Salvador Bueno. Porém, irmãos,
nos últimos tempos, vamos voltar. Ele fez mudanças estruturais na CCB que ninguém teve coragem de fazer. E trouxe a Irmandade para dentro do Brás. Reunião da mocidade, reunião de mocidade, lotou e pelotou, né? Teve aquela fase na pandemia que até o ministro do STF esteve ali contando o seu testemunho, que aconteceu, ele contou o testemunho que aconteceu na Vila Casone, no Paraná, em Londrina, se não me engano, e Deus falou com a alma do então ministro do STF, que na época não era ministro. E Deus tocou na boca do servo de Deus lá no púlpito que ele ia ser destaque no país, autoridade no país. E ele foi ali testemunhar, irmãos. Veja bem. E já estava lotado o Brás. E a Irmandade vindo. Porque a segunda glória está sendo melhor do que a primeira. O inimigo está furioso, mas está sendo melhor do que a primeira. Então, irmãos, porém aqui diz que nos últimos meses, além do problema cardiológico, ele começou a apresentar quadros de irritabilidade e demência. E o ministério o incentivou a se afastar da presidência para se tratar. Algo que, de princípio, o Cláudio Massola não aceitou, não gostou. Somado a isso, ele tomou também 32 decisões monocráticas sem consultar os demais presidenciáveis e o conselho dos 200 mais antigos. Vocês lembram aquela pregação em que ele falou que ali tinha muitos que estavam colocando sobre o nepotismo? Não tem dom, vai sofrer, vai fazer a troca de favores. O pai apresenta o filho de um e o outro apresenta o filho do que apresentou. E isso dentro da igreja não pode ter. Cláudio Massola falava todas essas coisas. Por ser presidente, ele não escondia e era e é o irmão idôneo, é o irmão amado pela Irmandade, é o irmão que fala a verdade. Então, irmãos, olha só o que aconteceu. Além do mais, declarou guerra ao DT, que é o Davi Trevisan, tirando ele de várias regiões e inclusive dos Estados Unidos, onde ele no culto destituiu 5 anciães presidentes. Essa destituição foi porque os irmãos ali alteraram o ponto de doutrina. Tinha um correspondente lá nos Estados Unidos que mandava mensagem para mim dizendo que a obra de Deus estava sofrendo nos Estados Unidos por causa desses que foram destituídos. Quando o Braz chegou lá, que destituiu, palavras do irmão que mora lá nos Estados Unidos, que congregava em todos os bairros. Então, quando o Braz foi lá e resolveu o problema, a Irmandade voltou a sorrir. Não é à toa que diz que 3.000 irmãos foram lá naquele local onde alugaram e ali Deus visitou. Olha só, que destruiu os anciãos presidentes para um público de quase 3.000 irmãos, que o tempo do irmão Davi nos Estados Unidos tinha acabado e que as coisas seriam tudo diferente, pois o irmão Davi Trevisan estava velho e doente e gaga, né? Segundo essa informação. Porém, nesse mesmo culto, na última oração, ele teve um apagão, abandonou o púlpito e saiu para fora do local de culto, precisando o irmão Pigão buscar ele do lado de fora para ele encerrar o culto. Veja bem. Aí, irmãos, encerrar o culto. Vou ver. Passou aqui. Isso. Mediante tudo isso, irmão, 27 anciães, inclusive algum do interior que ele levou para o Braz, pediram o impeachment dele na presidência, o que foi rejeitado pelo irmão Salvador Bueno. Ele ficou magoado com isso e pediu um afastamento temporário para se tratar, porém ele piorou muito e o conselho dos mais antigos, com mais de 180 votos dos 200 que compõem, decidiu que haveria
uma rotatividade na presidência, com o irmão Salvador Bueno assumindo a presidência e o irmão Cláudio sendo substituído pelo irmão Gilson Scarcelli de Avaré, que era seu braço direito. Quanto ao irmão Cláudio, ele, se melhorar e aceitar, ocupará uma vaga de honra na presidência, na vice-presidência. Mas no momento ele continua apenas como ancião do Brás e de Araraquara. Porém, esses vídeos que os filhos dele fez não têm agradado muito o conselho dos mais antigos. Porém, o irmão Salvador, que foi o único dos presidenciáveis que foi contra o impeachment dele, tem contornado a situação para que não tire o ministério do irmão Cláudio Massola. Teve sim 27 anciãos que pediram impeachment do irmão Cláudio pelas 32 decisões arbitrárias dele, mas o irmão Salvador não está envolvido nisso, por isso não podemos dizer que deram um golpe nele. Então, criticamente, crítica faz a cabeça de alguns falando, muitos acreditam que a crítica fala, né? E a verdade veio à tona. Já quanto os amigos que ele levou para o Brás e votaram pelo impeachment dele, esse sim, ele pode considerar traidor. Mas o irmão Salvador, que é o novo presidente, jamais traiu e conspirou contra o irmão Cláudio Massola. Lamentável tudo isso. Mas a mente dele já não está ajudando mais. E por isso não voltará mais ao posto de presidente. Basta nós orar pelo servo de Deus que também trabalhou muito na obra de Deus. O irmão Cláudio Massola trabalhou muito na obra de Deus. E o legado dele foi como o segundo maior presidente que fez coisas boas na obra de Deus, irmãos. Uma irmã ontem veio falar para mim assim: "Mas Paulo, mas no horário para tirar ele?" Irmã, a congregação tem a parte burocrática, a parte administrativa, que é a parte material, e tem a parte espiritual. Para orar é só para outras partes. A parte burocrática não precisa de oração, nós temos que executá-la, né? Então aqui está a parte do nosso irmão Cláudio Massola, né, irmãos? E desmentindo aí o que esses críticos gostam, né? Gostam de falar, gostam de, sabe, irmão, inventar. Eles inventam, né? Agora estão pegando esse tópico aqui, ó. Estão pegando esse tópico aqui e estão querendo distorcer esse tópico. Querendo distorcer. Mas, irmãos, a Irmandade é sábia e prudente, né? E a palavra agora também, a pregação, os irmãos são aconselhados a ler a Bíblia, a ler o capítulo inteiro. Por quê? Jó, capítulo 6, versículo 8, pregam: quem dera que Deus me desse o que eu... Quem dera que Deus cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero, né? Só que nesta parte, Jó, essa fala de Jó, só que ele queria morte. O desejo dele era morrer porque ele não aguentava mais, que ele foi tomado tudo dele. Deus deu autoridade para o diabo tocar em tudo de Jó, menos na alma, para ver se Jó não negava a Deus. Como vocês viram, não negou. Só que Jó pedia nesta parte, né? Quem dera que se cumprisse o meu desejo e Deus me desse o que eu espero. Se eu estiver falando ao contrário, não na ordem, vocês entenderam. Só que a pessoa, quando vai ler a pregação, irmãos, a revelação vem da parte de Deus. Só que a pessoa tem que se atentar ao livro todo. Que muitos que estavam ali na igreja, se Deus cumprisse o meu desejo, seria algo material, ou algo espiritual mesmo, ser do ministério, ou algo espiritual, Deus da promessa, né? Só que o contexto da Bíblia era: quem dera que Deus cumprisse o meu desejo e desse o que eu espero. Só que Jó estava ali naquele momento pedindo a morte com aquelas palavras. E a pessoa, a mesma coisa de vocês pegar os críticos pegam as partes isoladas, né? Efésios, né? Efésios isso, Efésios aquilo, Gálatas. Só que eles não lêem o livro de Gálatas todo.
Porque se eles lerem o livro de Gálatas, eles vão saber o que vão estar falando, né? Que nem Efésios fala sobre a graça merecida. Eles falam aquela parte que nós não precisamos ter obra. Só que no próprio Efésios tem ali que segundo as obras, que tem que ter obras. E eles acabam só falando 2 versículos. E é isso que o Braz aí diz que a partir de agora os irmãos têm que se atentar mais e quando for pregar, ler o capítulo inteiro. Não só um versículo, porque aquele versículo, né, pode tirar de contexto para ser em outro contexto, né? Muitos falam, poxa, mas Jó falou aquela frase porque ele estava querendo morrer. E às vezes é pregado aquilo na congregação, aquela frase separada, e a Irmandade não se atentou a isso. Mas, irmãos, estamos aqui, já falamos a parte aqui que nós tínhamos que falar. Irmãos, olha só, Cláudio Marsola está doentinho, está aí, e olha, e o irmão ainda falou para mim, ó. Eu perguntei para o meu irmão, que fonte o irmão pegou esta parte? A paz de Deus, irmão Paulo, tudo bom? Foi uns irmãos do ministério que compartilhou em um grupo que eu estou, com informações que alguns anciãos amigos já tinham me falado isso, que nem tinha essa informação, ainda que me mandaram. Quer dizer, vem do próprio ministério esta parte, falando sobre a verdade sobre o irmão Cláudio Marsola. Então não fique enganado, não vá tudo que os críticos falar aí, vocês acreditar, viu, Irmandade? Eu digo para nossa Irmandade. Os que estão no canal deles já estão contaminados mesmo ali com as mentiras, mas vocês, queridos, tome muito bem cuidado. A paz ali está o Salvador Bueno com o Cláudio Marsola. Não tem nada disso. As pessoas falando que o Salvador Bueno tirou o Cláudio Marsola para ficar no lugar. Preste bem atenção, irmãos. Essa obra de Deus não é assim, né? São homens idôneos, irmãos, de caráter. Não são homens que chegam na internet e o que eles falam aí. Esse povo que fala mal do ministério, desses homens cabelos brancos, idôneos, né? Esses homens que falam mal deles é puro ódio e rancor. Pode falar que eu sou passador de pano mesmo. Pode falar, mas a verdade tem que ser dita. Tá bom, irmãos? O que vocês acham? Vamos abordar esse vídeo? A Irmandade me ajuda a divulgar esse vídeo? Como assim, irmão Paulo? Compartilhe, comente, irmãos. Dê o joinha no maior número para que o YouTube indique para mais pessoas. Deus está abençoando muito esses vídeos, irmãos. Que mais pessoas estão sabendo da verdade. E juntos lutaremos pela vida eterna. Fique com Deus, queridos.